A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Bem, querido amigo, temos a honra de ter entre nós, aqui no nosso programa Verdade e Vida, o reverendo Adão Carlos do Nascimento. O reverendo Adão Carlos é pastor da Igreja Presbiteriana em Campinas, e ali em Campinas ele é diretor do Seminário Presbiteriano do Sul. E ele é também escritor e tem 11 títulos publicados. E dentre os títulos publicados que ele tem o título Oficina de Casamento. E é sobre esse tema, casamento, que nós queremos conversar, já que nós estamos no mês da família aqui, reverendo Adão. E queria saber qual a relevância do casamento nos dias atuais. O casamento é tão relevante hoje como em todas as épocas. Apesar de todo o nosso desenvolvimento tecnológico, de todo o desenvolvimento científico, o homem é sempre o mesmo homem. Ele tem sempre as mesmas necessidades emocionais, as mesmas necessidades físicas básicas, e o casamento foi instituído por Deus exatamente para suprir essas necessidades básicas e essenciais do ser humano. Portanto, o casamento continua sendo relevante e vai continuar sendo relevante enquanto existir homem na face da terra. Mas, reverendo Adão, hoje em dia o casamento tem sido assim tratado sem muita relevância, mas acima de tudo as pessoas não estão casando, descasando a qualquer momento. E eu queria saber o que é fundamental hoje em dia para que o casamento dê certo. Realmente as pessoas não se preparam para o casamento como deviam se preparar. As pessoas se preparam para o exercício de uma profissão que pode durar aí 30, 35, 40 anos e às vezes se esquecem de preparar para algo que é muito mais importante que o casamento, que tem uma duração, uma extensão muito maior. Mas o amor é um sentimento. E como sentimento, ele não tem a solidez necessária para ser a base do casamento. A base tem que ser o compromisso. As pessoas precisam se casar com aquele compromisso diante de Deus, diante da sociedade, diante da família, de viverem juntos até que a morte as separe. Este compromisso é essencial para que o casamento dê certo. Existe alguma relação entre o estado civil do indivíduo e a realização pessoal dele? Ah, sim. As pesquisas têm mostrado isso. Que as pessoas casadas, elas são pessoas que têm uma maior estabilidade emocional, são pessoas mais seguras e, consequentemente, são também pessoas mais felizes, pessoas mais realizadas. Tim LaHaye disse no seu livro Casados Mais Felizes que não existe nada mais parecido com o céu aqui na terra como uma família bem ajustada, uma família onde marido, esposa e filhos vivem harmonicamente. Portanto, uma pessoa que vive em família, ela é uma pessoa muito mais realizada do que aquela que vive solitária. Reverendo Adão, queria que, terminando aqui nossa entrevista, que o senhor desse uma mensagem para aquelas pessoas que estão em vias de se casar ou que estão casadas em vias de se separar. Mas qual é a mensagem que o senhor daria para a família brasileira nesse instante? Para aqueles que estão se preparando para se casar, vocês vão dar um dos mais importantes passos na vida de vocês. Portanto, tenha consciência do que vai fazer e procure casar-se com aquela firme intenção de fazer tudo o que depender de você para viver ao lado daquela pessoa que Deus colocou ao seu lado enquanto Deus os conservar com vida. Ou seja, que nada além da morte venha separá-los. E aqueles que estão pensando em se separar, lembrem-se de uma coisa, é muito menos doloroso lutar e lutar para restaurar um casamento do que aceitar
esta ideia de que colocar fim em tudo será a solução. Lute pela restauração do seu casamento. O que Deus uniu, não separe o homem. Muito obrigado, reverendo Adão, por estar aqui conosco em nosso programa Verdade e Vida, e que essa mensagem que o senhor trouxe através das suas respostas possa tocar profundamente no coração dos nossos amigos telespectadores. E queremos dizer que após essa música, a mensagem da Palavra de Deus estará sendo pregada pelo reverendo Hernandes, também tratando desse tema, casamento. Nesses dias cheios de confusão, nessas noites de tristezas e dor, quando toda a nação em angústia está, gemendo sem ver solução, desde os dias de Adão ouço um hino, trazendo esperança ao aflito. Seu clamor Deus ouviu e o resgate por Jesus pagou foi ser feliz. Você então feliz, feliz, cada erro que tu cometeste foi pago pela graça de Deus, o Senhor. Sê então feliz, feliz. Lá na prisão o ruído surgiu, tu já ouviste outra vez, mas agora tua cela se abre e Jesus esperando está. E apesar de te ver abatido e teus olhos mostrarem temor, vem Jesus com ternura te abraça e te diz com amor: ser feliz, ó, ser então feliz, feliz. Cada erro que tu cometeste foi pago pela graça de Deus, o Senhor. Sê então feliz, feliz. Tu deves ser como um farol na tormenta, a brilhar com a luz de esperança, um abrigo aos desesperados que da morte em fuga estão. Problemas sempre encontrarás para resolver, a vitória no entanto terás. Não há enfermidades ou lutas que te possam de Deus afastar. Você então feliz, feliz. Cada erro que tu cometeste foi pago pela graça de Deus, o Senhor. Sê então feliz, feliz.
Senhor. Ser então feliz, feliz. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. A Bíblia diz que Deus criou o homem perfeito, colocou-o num lugar perfeito e ele tinha comunhão com o Deus perfeito. No entanto, quando Deus olhou para o homem, disse: não é bom que o homem esteja só. Aí nasceu o casamento. O casamento não nasceu no coração do homem, mas no coração de Deus. O casamento não nasceu na terra, mas nasceu no céu. O casamento não é instituição humana, o casamento é instituição divina. A palavra de Deus, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 19, versos 3 a 12, trata da questão do casamento e do divórcio. Diz a Bíblia que os fariseus, querendo experimentar Jesus, perguntaram-lhe: é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu a esta pergunta com outra pergunta. Não tendes lido? Que desde o princípio Deus os criou homem e mulher, e que disse: por esta causa deixa o homem seu pai e sua mãe, se une à sua mulher, tornando os dois uma só carne? E que o que Deus uniu não o separe o homem? Então diz a Bíblia que os fariseus retrucaram: mas então por que Moisés mandou dar carta de divórcio e repudiar? Jesus respondeu-lhes: é por causa da dureza do vosso coração é que Moisés permitiu lavrar carta de divórcio. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Jesus então afirma: eu porém vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E quem casar com a repudiada, comete adultério. Preste atenção aqui. Os fariseus não estavam interessados em saber a resposta de Jesus. Diz o texto que eles estavam experimentando Jesus. Não era uma pergunta honesta. Na verdade, o que eles queriam é que Jesus fosse colocado contra Herodes. Porque Jesus estava na Pérea, no mesmo local onde João Batista denunciara Herodes por estar casado com a sua cunhada de maneira ilícita. E por esta causa, João Batista foi preso e degolado. Os fariseus queriam que Jesus tivesse o mesmo destino que João Batista. Mas Jesus não entra neste truque dos fariseus. Eles também queriam colocar Jesus contra Moisés. Porque Moisés escreveu em Deuteronômio 24, versículo 1, que quando um homem, encontrando alguma coisa desagradável na mulher, uma coisa indecente, poderia lavrar-lhe carta de divórcio. A grande questão é, o que seria esta coisa indecente? A escola rabínica de Shammai dizia que esta coisa indecente era adultério, era infidelidade conjugal. Mas uma outra escola rabínica, a escola de Hillel, dizia que podia ser qualquer coisa. Se uma mulher, por exemplo, queimasse a refeição, ou se a mulher falasse tão alto que o vizinho escutasse, este homem podia lavrar carta de divórcio e repudiar sua mulher. Desta maneira, dentro da cultura judaica, o divórcio estava sendo absolutamente facilitado e o casamento banalizado. Não é assim tão diferente hoje. A instituição do casamento também está sendo banalizada. Nós estamos vendo hoje a explosão do índice de divórcios. Recentemente, a revista Veja publicou que no Brasil, nos últimos 6 anos, o índice de divórcio na terceira idade cresceu 51%. Em alguns países, como Estados Unidos, o índice de divórcio já ultrapassou a fronteira dos 50%. Na verdade, hoje, casamento tem sido uma experiência, e uma experiência não muito sólida, onde as pessoas entram sem refletir e saem sem medir as consequências.
Nós estamos assistindo à derrocada da família, à crise da família, à crise do casamento. Talvez você esteja passando por uma grande crise. Talvez você esteja pensando assim, para mim não tem mais jeito, para o meu casamento não tem mais esperança. Quem sabe você até mesmo foi vítima de um abandono. Seu coração está ferido, sua alma está aflita, porque um casamento construído com tantos sonhos, com tanto idealismo, começou a desmoronar. E hoje você vive na solidão. Quem sabe você está vivendo este drama do divórcio na sua própria casa, na sua própria família. Jesus Cristo não aceitou a provocação dos fariseus e, em vez de tratar de divórcio, ele vai tratar de casamento. É sobre casamento que eu quero falar para você. Jesus está lançando aqui as bases de um casamento feliz, porque Deus não quer que você seja infeliz. O casamento não é certamente uma prisão. O casamento não é uma instituição para oprimir, para deixar você triste, para deixar você infeliz. Deus criou o casamento para a maior felicidade do ser humano. Deus quer que você seja feliz. E se você seguir os parâmetros, as balizas e os princípios de Deus, certamente o seu casamento será um casamento feliz. Quais são esses princípios? Vejam bem, em primeiro lugar, Jesus disse que o casamento ele é heterossexual. O casamento é entre um homem e uma mulher. Não diz a Bíblia que haja casamento entre um homem ou entre uma mulher e uma mulher. Isso está em desacordo com o ensino de Deus. Isso está na contramão do princípio bíblico. Esta questão da união homossexual está em flagrante choque com o que ensina a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que uma relação homossexual é um erro, é uma abominação para Deus. Está em desacordo com o ensino de Deus. Mas em segundo lugar, o casamento ele é monogâmico. Deixa o homem, seu pai e sua mãe, se une à sua mulher, não às suas mulheres. Assim foi instituído o casamento. Na lei, a Bíblia diz assim, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Ou seja, não as mulheres do teu próximo, mas a mulher do teu próximo. De tal forma que o casamento, conforme instituído por Deus e conforme estabelecido na lei de Deus, é um casamento monogâmico. Mas em terceiro lugar, o casamento também é monossomático, ou seja, diz a Bíblia que os dois se tornam uma só carne. O sexo, que é um erro e uma precipitação e um pecado e uma desobediência antes do casamento e fora do casamento, é uma ordenança divina no casamento. O sexo é bom. O sexo é santo, o sexo é puro, e o sexo foi criado por Deus para ser desfrutado na sua plenitude dentro das balizas sacrossantas do matrimônio, do casamento. A Bíblia diz, digno de honra entre todos seja o matrimônio e o leito sem mácula. O sexo não é apenas para procriação, como pensam alguns, como advogam alguns. O sexo também é para o prazer. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 5 que o sexo é uma fonte de prazer. E o sexo, mais do que isso, ele é uma ordenança divina para os cônjuges. A Bíblia diz assim, não vos priveis um ao outro, salvo, talvez, por mútuo consentimento, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Mas, finalmente, preste atenção que Jesus diz que o casamento não apenas ele é heterossexual e também é monogâmico e monossomático, mas o casamento também ele é indissolúvel. Jesus diz assim, o que Deus uniu, não o separe o homem. O casamento é uma instituição divina e não humana. Mesmo que um juiz lavre uma carta de divórcio, um juiz, nem um sacerdote, nem um pastor, nem nenhuma autoridade na terra tem competência e autoridade para desfazer aquilo que Deus fez. De tal maneira que a Bíblia diz, o que Deus uniu, não o separe o homem. Talvez você possa estar argumentando aí no seu coração.
Bom, mas o meu casamento não foi Deus que uniu, porque quando eu me casei, eu não me preparei para isto, eu não orei a respeito, eu casei precipitadamente, eu não tive o devido cuidado de escutar conselhos das pessoas que me amavam, por isso eu me casei apressadamente, então Deus não me uniu neste casamento. Eu quero lhe dizer uma coisa, quando você tomou a decisão de casar-se, Deus ratificou aquela aliança. Se você orou, se você buscou conselho, se você casou-se precipitadamente, esta é uma questão de responsabilidade sua. Mas no momento em que você se casou, Deus ratificou aquela aliança. E a palavra de Deus nos diz que nós não temos autoridade nem competência para desfazer o que Deus ratificou e o que Deus fez. Então diz a Bíblia que os fariseus interpelaram Jesus novamente. Por que então que Moisés mandou dar carta de divórcio e repudiar? Jesus responde, vocês não entenderam Moisés. Vocês estão lendo equivocadamente Moisés. Moisés nunca mandou dar carta de divórcio. Moisés permitiu por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o princípio. Na verdade, o que Jesus está querendo dizer? O que Jesus está querendo dizer é que o casamento foi instituição divina, mas o divórcio é instituição humana. O propósito de Deus é o casamento e não o divórcio. O divórcio foi algo que surgiu em virtude do pecado do homem, da dureza do coração do homem. Mas o plano de Deus, o projeto de Deus é o casamento e não o divórcio. Entretanto, o Senhor Jesus Cristo vai trazer uma cláusula exceptiva muito importante. Jesus então diz, eu porém vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outra, comete adultério. O que Jesus quis dizer? Na verdade, Jesus está dizendo que nós não podemos elastecer aquelas condições para o divórcio. O divórcio não pode ser banalizado. Não se pode buscar a porta dos fundos do divórcio por qualquer razão, por qualquer motivo. Hoje, tantas vezes, as pessoas estão se divorciando por questões banais. Porque dizem, o amor acabou, porque eu não sinto mais nada, ou porque os cônjuges não se entendem, não dialogam mais, ou porque encontraram alguém mais interessante, ou porque não guardaram os votos que fizeram um ao outro no altar, votos de fidelidade. Agora, preste atenção nisso. O Senhor Jesus Cristo está dizendo que se você entrar para o divórcio, não sendo por causa da infidelidade ou das relações sexuais ilícitas do cônjuge, esse divórcio, mesmo que aprovado pelos homens, é nulo aos olhos de Deus. É por esta razão que se houver um outro casamento, vai existir adultério. Por que vai existir adultério? É porque aos olhos de Deus, pela lei de Deus, aquele primeiro casamento não foi desfeito. De tal maneira que, mesmo que algo seja legal aos olhos dos homens, não é legal aos olhos de Deus. Nós somos regidos e um dia vamos prestar contas diante do tribunal de Deus por aquilo que Deus estabeleceu em sua eterna palavra. De tal maneira que, se não há infidelidade, nós não podemos partir para esta experiência amarga do divórcio. Ainda mais, o divórcio não é a solução. O divórcio não é a resposta. O divórcio traz sequelas e feridas e consequências amargas para você e para os seus filhos. O divórcio abre feridas que o tempo, muitas vezes, não pode curar. Há um estudo que revela que 10 anos depois de um divórcio, os filhos, que são as maiores vítimas do divórcio, ainda carregam feridas abertas como consequência do divórcio de seus pais. E ainda mais, há um estudo que prova que 70% das pessoas que se divorciam e casam de novo, percebem que o segundo casamento tornou-se pior do que o primeiro. Ou seja, a solução não é o divórcio, a solução é o perdão.
O fato de ter existido infidelidade não significa que tem que existir divórcio. O caminho do perdão, o caminho da restauração é melhor do que o caminho do abandono. E eu quero encorajar você agora. Se você está vivendo uma crise conjugal, esse é o momento de você parar e refletir. Invista no seu cônjuge, invista no seu casamento, porque Deus pode restaurar o seu casamento, Deus pode restaurar o seu coração, Deus pode restaurar a sua família, Deus pode fazer tudo novo, Deus pode transformar esta água em vinho e fazer de você uma pessoa feliz e fazer do seu casamento um manancial de profunda felicidade para você e para o seu cônjuge. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Verdade e Vida, mostrando o caminho do perdão e da vida eterna. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Os seus discípulos creram nele. A minha oração, meu desejo sincero, é que o Espírito Santo de Deus possa ter tocado com esta mensagem que falou acerca de casamento, na sua vida de uma maneira tão plena e tão eficaz, que a partir de agora, você sentido tocado pelo Espírito Santo de Deus, possa crer no Senhor Jesus, possa crer que Ele é a solução para a sua vida, para o seu casamento, para a sua família, para a vida dos seus filhos. E graças a Deus, porque essa mensagem foi pregada, e cremos que ela não volta vazia, cremos que ela produzirá os efeitos que o Espírito Santo de Deus haverá de fazer na minha e na sua vida. E assim, você, à semelhança dos discípulos, possa crer verdadeiramente na mensagem salvadora e redentora do Senhor Jesus. Neste domingo, visite a Igreja Presbiteriana mais próxima da sua residência. A Igreja Presbiteriana do Brasil tem as suas igrejas espalhadas por toda esta nação. E você, na sua cidade, no seu bairro, deve procurar essa Igreja Presbiteriana do Brasil mais próxima da sua residência. Escola dominical, sempre começando pela manhã, 9 horas, 9h30, culto, e à noite, 18, 19 horas, também um culto vespertino, e assim você estará mais uma vez sendo alimentado pela palavra de Deus, sendo transformado dia a dia, a cada momento, pelos ensinos redentores do Senhor Jesus, do Senhor que é o meu Senhor, e que a minha oração é que Ele seja o seu Salvador e o seu Senhor. Você também pode fazer com que o programa Verdade e Vida seja um programa autossustentável pelos membros da Igreja Presbiteriana. E você, querendo fazê-lo, pode... Aí aparece agora no seu vídeo a conta do Banco do Brasil, conta corrente 7.000, dígito 9, da agência 4442, dígito 3, onde você pode fazer a sua contribuição espontaneamente. Até o próximo sábado, quando estaremos mais uma vez com o programa Verdade e Vida. Até lá, e que Deus muito o abençoe. Publicamos mensalmente o Cada Dia com mensagens, sugestões de leitura da Bíblia e orações para ajudar você a começar bem o seu dia. Para receber gratuitamente em sua casa o exemplar desse mês, ligue para 19 37 41 3000 durante a semana no horário comercial. Anote aí, 19 37 41 3000. Se preferir, mande-nos um e-mail solicitando seu exemplar gratuito, cadadia@lpc.org.br. Comece bem o seu dia lendo Cada Dia.